É muito bom ter você conosco para mais um programa da série O Caminho. Você já se perguntou o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Já se perguntou o que Deus espera de você e de mim? Quanto será que custa a salvação? Você já ouviu falar da salvação pela graça? Afinal, o que é isso? É salvação de graça? Bem, algumas pessoas acreditam que para conseguir as bênçãos de Deus, você precisa fazer trocas com Deus. Outros até pregam que para ter uma vida abençoada, você precisa dar o seu dinheiro para a igreja e seus pastores. Tem até quem defende que para se salvar é preciso guardar a lei dos 10 mandamentos. Praticamente toda religião acredita na salvação através de uma vida devota, à caridade e às boas obras. Fique conosco e você verá um dos mais lindos e intrigantes temas da Bíblia. Hoje o nosso tema é a graça, o único caminho. Senhor Deus e Pai, louvamos o Seu nome porque o Senhor é maravilhoso, Criador. O Senhor é o nosso Salvador, habita em todo o universo e também no nosso coração. Essa noite, Senhor, mais uma vez chegamos diante da Sua presença, tentando, Senhor, descobrir o caminho que nos leva até o Senhor e a salvação. Quando olhamos para nós, Senhor, não somos ninguém, não merecemos nada. Mas quando olhamos para o Senhor e vemos tão grande amor, lembramos que valemos o preço do Seu sangue. Nessa noite, Senhor, os Seus filhos se achegam aqui, nessa igreja, aqui, Senhor, nesse auditório. Nessa noite se achegam trazendo os seus problemas, suas dificuldades, seus maiores anseios, Senhor. Queremos entregar nas Suas mãos todos eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Faz tempo que eu não digo uma coisa, né? Esse é o melhor lugar do mundo, porque aqui é a casa de Deus, e é impossível nós irmos à casa de Deus sem nos encontrarmos com o dono dela. Muito bem, o nosso assunto de hoje é um assunto intrigante como sempre, bonito como sempre, como todos os assuntos da palavra de Deus. O assunto de hoje, o único caminho. Eu quero levar você a pensar um pouquinho em alguma coisa a respeito do Antigo Testamento. Adão pecou, deveria morrer, mas continuou vivo. Por quê? Por quê? Todo mundo quietinho? Vou perguntar para o lado de lá agora então. Adão pecou e deveria morrer, está certo isso ou está errado? Pecou e deveria morrer, porque o Senhor Deus disse, no dia em que você comer desse fruto, vai morrer, ele deveria morrer. Mas continuou vivo, por quê? Pela misericórdia, porque Jesus prometeu, Deus prometeu que iria morrer no lugar do homem. Houve uma oferta. Deus prometeu que morreria no lugar do homem. Ou seja, Deus não disse simplesmente, não, a minha lei diz que se você pecar deve morrer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abolir essa lei e acabou, não precisa morrer coisa nenhuma. Não. Deus diz, não, a lei tem que ser cumprida, mas eu vou cumprir a lei no seu lugar. Eu vou pagar o preço da lei no seu lugar. Foi o que Deus falou. Isso quer dizer, Adão não merecia, você e eu não merecemos, mas Deus nos dá assim de graça. E aí você olha para mim com aquele olhar assim, de graça? Nesse mundo não tem nada de graça. Tem alguma coisa de graça? Tudo tem seu preço. É ou não é? Não é o que nós pensamos? Nós não estamos acostumados a receber nada de graça. E aliás a gente diz assim, olha, quando a oferta é muito grande, não é? É um dito popular, até o santo desconfia, não é? É o que fala. Porque nós não estamos acostumados mesmo, e aí está a sabedoria do povo, não é? Nós não estamos acostumados a receber nada de graça. Por isso a graça é assim, tão incomum para nós e tão estranha, ou vamos dizer assim, estranhamente bela. Por quê? Adão e Eva deveriam morrer, mas continuaram vivos, e por causa deles estarem vivos, nós estamos aqui hoje, você e eu. Podemos viver e ter a nossa oportunidade de vida e dizer, eu escolho melhor do que Adão, eu escolho melhor que Eva, eu tomo a minha decisão ao lado do Senhor Jesus. Agora eu pus um texto ali, que é esse Gênesis 3:21, onde está escrito assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que isso tem a ver com a pergunta? Adão pecou, deveria morrer, mas viveu. Por quê? E ali está dizendo que Deus fez vestimenta de peles para vestir Adão e Eva, porque os dois quando pecaram, tinham feito para eles uma roupa, um modelito com folhas de figueira.
E Deus foi lá e disse assim, não, isso aí não, essa folha vai secar, vai murchar. É que vocês não sabem o que é uma folha murchando e secando. Você não sabe o que é uma flor caindo. Você não sabe o que é ninguém morrer. Mas eu vou tirar essa roupa de vocês e vou dar para vocês uma roupa digna, uma roupa de pele. E esse verso está aí, porque para dar essa pele, alguém teve que morrer. E quem morreu foi o cordeirinho. A roupa de pele que foi feita foi com a pele do cordeiro. É porque Deus tinha que ensinar e explicar para Adão e Eva como e por que eles estavam vivos. Agora imagina, Adão e Eva não sabiam o que era morrer. Eles não sabiam que era uma flor caindo, uma folha murchando. Por isso Deus chamou Adão e disse, Adão, pega aquele cordeirinho. E Adão pegou o cordeirinho e Deus diz, agora Adão pega aquele pedaço de pau pontiagudo e enfia no pescoço dele, porque esse cordeirinho vai morrer. Mas Senhor, e Adão começou a sentir sentimentos estranhos que ele nunca tinha sentido, e ele tremeu e suou, e ele colocou aquele pedaço de pau no pescoço do cordeiro, e o cordeiro morreu, e o sangue jorrou, e Adão sabia, pelo conhecimento que Deus tinha dado a ele, que havia sangue que gerava, ou que dava a ele a vida, mas ele nunca tinha visto o sangue, e aquele sangue jorrou do cordeiro, e Adão, querendo devolver a vida ao cordeiro, olhava para o cordeiro, ele amava aquele animal, ele havia colocado o nome no cordeiro, e o cordeiro morreu e expirou, e Adão, sujo de sangue, suor e lágrimas, olhou para Deus e disse, Senhor, o meu cordeiro, o meu amigo cordeiro morreu, e Deus disse, não Adão, quem vai morrer sou eu, não é o cordeiro. O cordeiro é só para você se lembrar a maneira pela qual você é salvo. Você não merece ser salvo, Adão, você merece morrer. A salvação também não está dentro de você. Você lembra, eu tenho dito isso aqui, né? Muitas e muitas vezes. A nossa questão não é aprender a autoajuda, mas é a autoajuda com Ele. A ajuda que vem do alto, Deus disse para Adão, Adão, olha aí, a ajuda está fora de você, o cordeiro. Eu, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vou vir a esse mundo, vou morrer no seu lugar, Adão. Vou me entregar por você. Por isso, Adão, esse é o evangelho do Antigo Testamento. Você vai ensinar isso para os seus filhos e para os seus netos, e cada vez que vocês pecarem, um cordeirinho vai ter que morrer para poder haver perdão dos seus pecados, e foi isso que Deus fez, e o cordeirinho morria para indicar que Jesus viria. Não tinha mérito no cordeiro, o cordeiro não salvava ninguém, mas ele apontava para Cristo, para Jesus, exatamente isso. E Adão olhou para o Senhor naquele dia, no primeiro dia que ele presenciou a morte do cordeiro, olhou para o Senhor, ele deve ter dito, Senhor, não se preocupe, eu vou ensinar isso para os meus filhos, eu vou ensinar isso para os meus netos, para os meus bisnetos, a humanidade inteira vai ficar sabendo, e nós vamos querer nos salvar, por isso nós vamos confessar o nosso pecado sobre a cabeça do cordeiro, e o cordeiro vai ser morto, e ele vai levar para a morte os nossos pecados. Acontece que não foi bem assim que aconteceu, não é verdade? Foi ou não foi? O que você acha? Foi assim? Ele ensinou e todos eles obedeceram? O resultado nós vemos hoje. Se todo mundo tivesse obedecido, eu talvez não precisava estar pregando aqui para você, e nem na televisão, e nem para você que está em casa, e nem para você que está aí na sua igreja, nem para você que está diante de uma tela. Não precisaria, porque todos nós já saberíamos e seguiríamos, isso vindo dos nossos pais e avós e bisavós e etc. Agora, Deus deu para nós a graça e a salvação de graça. E o que é graça? Romanos 6,23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se eu tenho Cristo Jesus, eu tenho a vida eterna, e eu ganho a vida eterna como um dom, uma dádiva, pela qual eu pago quanto? Nada, é de graça, e de graça é de graça mesmo, é um brinde para nós, é o que Deus dá. Agora veja, de acordo com o Novo Testamento, como nós podemos ser salvos? E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Olha que importante agora, para quem pensa que pode ser qualquer um a nos salvar, qualquer doutrina, qualquer filosofia, eu posso crer em Buda, em Maomé, eu posso crer em qualquer um deles. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Só existe vida em Jesus. Adão e Eva tiveram filhos agora, eles têm filhos, Caim e Abel. Isso está em Gênesis 4, 3, 4 e 5.
E eu vou ler do outro lado ali. E aí diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, primícias. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Olha os dois filhos aí, de Adão e Eva, Caim e Abel. E quando a gente é criança, a gente brinca assim: fala aí comigo, mel, 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 quem que matou Caim? E a pessoa cai, Abel. E não é Abel coisa nenhuma, foi Caim que matou Abel. Não é? Não foi o contrário. Agora veja, Caim e Abel. Você já leu esse texto alguma vez na sua Bíblia antes? Já tinha lido esse texto? Alguma vez você pensou assim, mas por que será, se você pensou, foi como eu, por que será que Deus gostou da oferta de Abel, mas não gostou da oferta de Caim? Simplesmente porque Deus havia ensinado para Adão, que havia ensinado para os seus filhos, qual é a maneira de se salvar. Filhos, a maneira de salvar é assim, olha, você não faz nada, quem faz tudo sou eu. Você não ganha salvação assim, fazendo alguma coisa em troca. Não adianta guardar o sábado, não adianta guardar os 10 mandamentos, não adianta cumprir a lei de Deus, não adianta se esforçar, não adianta dar o seu corpo para ser queimado, não adianta dar dinheiro aos pobres, não adianta dar toda a riqueza. Você não vai conseguir se salvar assim, filho. Não adianta você dar o melhor seu, não adianta dar todo o seu dinheiro, não adianta, filho, nada que você pode fazer pode dar pontos para você se salvar, filho. A salvação é de graça, é assim. Você não tem nada para oferecer, não é você que morre, não é você que se sacrifica, você não dá a luz ao cordeiro, é a ovelhinha que dá a luz ao filhinho dela, ao cordeirinho. Por isso, filho, a salvação não é de você. Caim não, ele disse, não posso acreditar. Imagine, eu não fiz nada para ter esse cordeiro, foi a mãe dele, a ovelha, que teve ele. E por que eu vou dar isso para Deus? Isso é muito fácil, isso não me custou nada. Não, eu vou fazer melhor para Deus. E a gente se pergunta, por que existem tantas religiões na terra? Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, e se a verdade é uma só, e se o caminho é um só, por que existem tantas religiões? É porque muitas pessoas, na boa intenção, outras na não tão boa intenção, pretendem não fazer o que Deus pede, mas fazer às vezes melhor do que Deus pede, como Caim quis fazer, melhor do que Deus pedia. E Caim disse, não, porque esse cordeiro, eu não fiz nada pelo cordeiro, eu vou fazer melhor do que Deus me pede. E Caim foi, e trabalhou, e suou, e trabalhou pesado, e ele plantou, e ele colheu, e ele pegou o melhor, e fez uma cesta bem grande, e bem bonita, e do fruto da terra, ele trouxe para Deus, disse, Deus, aqui está o meu sacrifício, eu trabalhei, eu suei, eu me esforcei, e eu estou dando do melhor de mim para o Senhor. E Deus disse, eu não quero essa oferta é sacrifício seu, é você tentando comprar a salvação, e você não tem nada em você para comprar a salvação. Eu que sou Deus, vou morrer no seu lugar, só a minha vida pode pagar pela sua vida. Não adianta você querer fazer esforço, não adianta você querer fazer melhor do que eu peço. Eu pedi um cordeiro, e o que eu quero e o que eu aceito é um cordeiro. Por isso Deus não podia aceitar o que Caim disse, o que Caim fez, o que Caim tentou dar para Deus. E é por isso que Deus não pode aceitar o culto de muitas pessoas que deixam de lado aquilo que Deus diz é assim, e dizem não. Sabe por que Deus diz assim, filho? Se Deus dissesse para você, a melhor cor do mundo é a vermelha. A vermelha é a verdadeira, mas alguém diria assim, mas vermelho é uma cor meio chata, né? Porque ela é muito forte, ela lembra sangue, é uma cor triste. Eu vou dar para Deus mais do que isso, eu vou dar o azul, eu vou dar um arco-íris inteiro para Deus. Mas Deus não pediu isso, Deus pediu só uma corzinha vermelha. A Bíblia não fala nada sobre cores, mas a Bíblia fala sobre outras coisas, que Deus pede para nós, mas nós dizemos, eu vou dar uma coisa melhor para Deus. Deus está pedindo isso, mas para que eu vou dar isso? Eu vou dar outra coisa para Ele. E Deus pede, olha, eu vou te dar um dia para você me adorar. E a gente diz, eu vou dar melhor do que o que Deus pediu, porque qualquer dia serve, eu dou tal dia. E é assim que nós fazemos. Porque existem tantas religiões. O Senhor Deus olhou para Caim e não pôde aceitar o sacrifício de Caim. Porque a salvação não depende daquilo que Caim fazia, mas dependia do que Deus havia pedido e da morte do cordeiro. A salvação é de graça. E o que é graça?
Eu tentei descrever aí, graça é um negócio muito difícil de entender, porque nem Caim entendeu e ninguém entende. Aqui diz que graça é um dom de Deus, um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá mesmo assim. Eu sou um pecador miserável, eu sou maldoso, eu sou violento, eu penso besteira, mas Deus olha para mim e diz: filho, mesmo assim eu amo você e você pode tomar conta da vida de novo. Eu dou para você de graça. Graça é um presente de Deus. E aqui no final, graça é graça, somente. Segundo muitas religiões, existem muitos caminhos. Por exemplo, o budismo ensina um caminho de 8 passos, o hinduísmo a doutrina do karma, onde você está aqui nessa terra pagando pelos pecados que você cometeu em outras vidas. E tudo que você faz aqui, você está pagando o preço, até você conseguir pagar todo o preço dos seus erros e conseguir uma purificação, e você conseguir então ser melhor e melhor e melhor e ganhar a sua salvação. O judaísmo ensina a aliança judaica, o islamismo um código de leis e assim por diante. Se nós formos comparar as religiões em geral, nós vamos ver que todas elas têm crenças em comum. Por exemplo, nós vamos achar outras religiões que não são cristãs e que falam sobre batismo, falam sobre ressurreição, falam sobre uma encarnação, assim como Jesus encarnou, fala sobre fazer boas obras, e você começa até a pensar em religiões, né, que pregam todas essas coisas, o paraíso, a vida eterna, nós vamos encontrar, mas existe uma doutrina só, que só pertence ao cristianismo. Que doutrina é essa? Qual é? Consegue adivinhar? É a doutrina da graça, só nós. E a graça, ela é assim, na contramão da vida. Ela é na contramão, porque cada um tem o que merece, cada um faz por merecer, mas a graça diz: não, você recebe tudo de graça. A melhor definição de graça que eu já achei até hoje é: você não pode fazer nada de bom para que Deus o ame mais, e você não pode fazer nada de ruim para que Deus o ame menos. Não tem jeito. Deus é assim com você, Ele ama você demais. E eu tentei explicar dizendo assim: mesmo que você dê a sua vida em favor dos pobres, e mesmo que obedeça a todos os mandamentos da lei de Deus, nada disso vai fazer com que Deus o ame mais. A outra: mesmo que você seja um racista, um orgulhoso, um adúltero, um homicida, assassino, mesmo que você seja um ateu e negue a existência de Deus, cuspindo sobre a Bíblia, ainda assim, nada disso fará com que Deus ame você menos, porque a graça de Deus é assim, e ela é tão maravilhosa e tão abrangente, e eu já disse aqui, ela é até injusta, porque se ela fosse justa, você e eu morreríamos, mas como ela é injusta, é porque eu não mereço, mas Deus me paga com aquilo que eu não mereço. Ele me paga com amor. De acordo com o Novo Testamento, como nós podemos ser salvos? Como você e eu somos salvos, de acordo com o Novo Testamento? Pelo quê? Está arriscando aí? Pela graça. Atos 15:11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também o foram. Ou seja, o Novo Testamento ensina que nós somos salvos pela graça. E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a parte da Bíblia, a última metade, entre aspas, não é? Mas é a última parte da Bíblia que foi escrita depois do nascimento de Jesus. O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, é a parte anterior ao nascimento de Cristo, descrevendo desde a origem do mundo e do universo, certo? E o Novo Testamento ensina que nós somos salvos pela graça. Vamos ver mais alguns textos que afirmam isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, até mesmo a fé vem de Deus. Você não tem fé? Se você não buscar a Deus, não vai ter fé. Se você disser para Deus: Deus, eu não tenho fé, me ajuda a ter fé porque eu não tenho fé. E Deus começa a ajudar você a ter fé. Porque até mesmo a fé é dom de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. Justificados pela graça. E essa palavra, lembra? Justificados. Ou seja, eu sou injusto, mas eu aceito a Jesus. E Ele diz: filho, eu fui um justo e morri sem pecado. E a minha justiça eu dou para você. E eu torno você justo. Aí eu sou justificado em Cristo. Gratuitamente. Pela graça.
Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não merecia, porque em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem jeito, queridos. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais textos a gente encontra, quanto mais a gente pesquisa e procura e se aprofunda na palavra de Deus, mais nós descobrimos que Jesus não deixa espaço para nenhum outro mestre. Jesus não deixa espaço para mais ninguém. Jesus, somente Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem espaço para mais ninguém. Eu não aceito dividir espaço com ninguém, porque ninguém é digno de salvar. Como ocorria a salvação no Antigo Testamento? E agora? O que é que você me diz? Como acontecia a salvação no Antigo Testamento? No Novo Testamento, a Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça, mas muitas pessoas dizem assim: bem, o Novo Testamento é diferente do Antigo. O Antigo era diferente. O Antigo, as pessoas tinham um comportamento diferente, elas não conheceram a Deus, mas Jesus veio, e agora o Novo Testamento sim, Ele traz a salvação, Ele traz uma mensagem diferente, de arrependimento, de amor, e nós encontramos Deus do Novo Testamento, e no Antigo Testamento Deus parece mais tirano. E como as pessoas eram salvas pela graça no Antigo Testamento? Como elas eram salvas no Antigo Testamento? Agora não vale, já falei, deixa para lá, vai. Noé, porém, achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. Noé foi salvo pela graça? O que diz esse texto? Noé achou o que diante dos olhos do Senhor? Graça. E como é que Abraão foi salvo? Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão foi salvo pela fé. E pela fé ele alcançou a graça do Senhor Jesus. A graça é a salvação à sua disposição. E a fé é o que faz você buscar essa graça e dizer: Senhor, eu aceito o Senhor, paga o preço por mim. É isso. Abraão foi salvo pela fé. Volta-te para mim, Senhor. Esse é Davi falando. Livra a minha alma, salva-me por tua graça. Quer dizer que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas como? Mas eu confio na tua graça, na tua salvação se alegrará o meu coração. Eu pus só alguns versos. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, Salmo 86, 15. Cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. No Antigo Testamento, na Bíblia toda. Porque se o evangelho do Antigo Testamento era o cordeirinho sendo morto, mostrando que Jesus viria e salvaria a humanidade de graça, no Antigo Testamento eles também eram salvos pela graça. Não existe diferença entre Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento é somente o cumprimento do que o Velho dizia. O Velho dizia: Jesus virá, e o Novo Testamento diz: Jesus veio. O Antigo Testamento dizia: João Batista vai preparar o caminho para o Senhor, e o Novo Testamento diz: voz do que clama no deserto. Esse é João Batista pregando, vestido com pele de camelo, comendo mel silvestre e gafanhotos. É isso. Não existe diferença, a não ser uma complementação entre um e outro. A palavra de Deus é assim. Deus não muda nunca. Ele diz: eu sou Deus e não mudo. A salvação sempre foi pela graça. As pessoas podem confundir. Tem gente que pode achar que fazendo boas obras, dando comida para os pobrezinhos, pode conseguir a salvação. E tem muitas religiões que ensinam. Tem gente que pode achar que fazendo uma promessa para Deus e depois cumprindo aquela promessa, pode conseguir o favor de Deus. Talvez Deus se agrade, eles pensam, do sofrimento humano. Mas Deus diz: você é salvo pela graça. Tem gente que pode pensar que guardando os 10 mandamentos pode ser salvo, que guardando o sábado pode ser salvo, mas Deus diz: você não é salvo por obras da lei, você é salvo pela graça, mediante a fé, igualzinho a Abraão, igualzinho a Abraão, igualzinho a Noé, igualzinho a Davi, igualzinho a todos do Antigo Testamento. A graça é assim, unânime em toda a palavra de Deus. Eu quero falar para vocês agora de um verso onde aparece a graça em ação. Esse verso está em João 8, 3, 4 e 5, e diz assim: os escribas e fariseus trouxeram diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério. Disseram a Jesus:
na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você conhece essa história? Conhece? Jesus estava ali no templo. Ele havia saído já de madrugada e depois havia saído para orar. Voltou para o templo. Enquanto ele estava ali no templo, um grupo de homens, senhores da lei, escribas e fariseus, líderes fanáticos, que amavam mais a sua igreja, a sua instituição, do que a Deus. Eu já falei para você a respeito disso. Não se apegue a uma igreja, apegue-se a Deus. Seja você de qual religião for, até mesmo dessa daqui. Não é uma igreja que salva você, é o Senhor Jesus que salva você. Não é uma placa que salva você, é o Senhor Jesus quem salva você. Não se apegue a uma igreja, apegue-se ao Senhor Deus. E se aquela igreja ensina o que Deus ensina, aí você pode ir acompanhando aquela igreja, até o dia em que ela se desviar daquilo, aí você larga aquilo de lado, e você vai atrás, continua atrás do que Deus ensina para você. É assim a palavra de Deus. Aqueles homens se apegaram tanto à sua religião, que eles defendiam a sua religião mais do que a Deus. Tanto que Jesus, o cordeiro, tinha vindo e eles não conseguiam enxergar o Senhor Jesus e continuavam matando o cordeirinho que mostrava que um dia Jesus viria. Aqueles homens estavam interessados em poder, em dinheiro. Aqueles homens estavam interessados, eles tinham interesses próprios na religião. Aqueles homens eles abusavam do poder deles e da religião. Agora, na cabeça deles não tinha outra coisa a não ser pegar Jesus de tal maneira que eles pudessem condenar Jesus e matar Jesus. Porque Jesus fazia muito sucesso entre as pessoas. As pessoas viam os milagres de Jesus, ouviam a pregação de Jesus. Jesus não tinha compromissos a não ser com a verdade pura. Por isso, aqueles homens armaram uma cilada para Jesus. Era bem de madrugadinha, cedinho. Jesus ali no pátio do templo, quando de repente trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Você vê o que eles dizem aí? Chamam Jesus de quê? Mestre. Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E sabe, mestre, a lei diz que a pessoa apanhada em adultério deve ser apedrejada. E o Senhor, o que fala? Na verdade, estava ali um jogo de poder. E o que estava em jogo ali era a pura verdade. A verdade é assim, ela vai chegando e vai se mostrando, e você vai descobrindo a verdade, e eu tenho dito aqui algumas noites, o que mais importa não é a verdade em si, mas o que você vai fazer com a verdade que você absorve. Porque a verdade na vida da gente, ela traz luz, ela traz libertação, como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai iluminar o seu caminho, a verdade vai dar felicidade para você, mas ela vai exigir de você um compromisso com ela. É isso. Porque se você não se compromete com a verdade, como você pode tomar posse dela? Aqueles homens estavam diante da verdade em pessoa, diante de Jesus, assim como muitas pessoas passam pelas igrejas, ouvem sermões, ficam diante da verdade e não conseguem fazer um compromisso com a verdade. Pelo contrário, são egoístas, arrogantes, gananciosos, pensam só em si mesmos, nos seus interesses. Aqueles homens armaram a cilada por quê? Veja só, a lei romana dizia que ninguém podia condenar ninguém à morte, a não ser Roma. Se Jesus dissesse, a lei de Moisés diz que a pessoa deve ser apedrejada, portanto, eu concordo com a lei, apedreje. Eles iam para os romanos e iam dizer, olha, ele está tomando o lugar de vocês, ele está fazendo uma insurreição. Se Jesus dissesse, eu não quero que mate essa mulher, isso é uma crueldade, deixa essa mulher livre, eles iam dizer, está vendo? Ele não cumpre a lei de Moisés. Olha só, não foi exatamente isso que Satanás fez com Jesus, tantas vezes? Por que eu não gosto de discutir religião? Religião não se discute, né? Sabe quando chama alguém assim, diz assim, olha, a pessoa quer discutir religião com você. Não dá para discutir religião, porque você não pode colocar uma pessoa em xeque.
A não ser quando alguém está com dúvida e tem alguém colocando uma ideia errada aqui e diz, olha, eu vou ensinar para você, vou tirar a sua dúvida. É assim que acontece. E mostra na Bíblia. E a pessoa é quem vai escolher. Mas não dá para ficar discutindo religião com outra pessoa. Você tem que explanar a palavra e deixar a pessoa escolher. Ela ora, pede o Espírito de Deus e ela vai escolher. É assim que acontece. A mesma coisa Satanás fez com Deus. Lembra disso? Quando o homem pecou, Satanás pensava, e agora? Se ele perdoar o homem, eu vou dizer, ele não cumpre a lei dele. Porque a lei dizia que tinha que ter morte. Agora, se ele por acaso condenar o homem, eu vou dizer para todo mundo que Deus não é amor. O mesmo jogo. Pessoas que se deixam usar pelo inimigo acabam colocando Deus sempre em má situação, não é? Entre aspas. E agora, o que Jesus fez? Jesus começou a escrever no chão, com o dedo. Escrevia, e a mulher ali esperando. Agora pensa o que passava na cabeça daquela mulher diante daquela cena. Ela tinha sido pega em flagrante adultério. A lei dizia também que o homem que foi pego com ela deveria ser condenado juntamente com ela. Mas eles não levaram o homem, porque aquilo era uma emboscada. Eles tinham interesse de trazer aquela mulher para colocar Jesus em perigo, Jesus em problema. Por isso eles arrastaram só a mulher e o homem foi levado livre. A palavra de Deus deixa claro que aquilo era uma emboscada para Jesus, e Jesus simplesmente se abaixou. Na cabeça daquela mulher estavam ali os líderes da igreja da época. E ela pensava, meu Deus, eu fui pega contra a lei, eu não mereço nada, eu mereço morrer e ser apedrejado. O que esses homens estão falando é sério, porque eles são homens que dedicam a vida a Deus, eles são pastores, eles são religiosos, eles estudam a Bíblia, eles passam o tempo inteiro cumprindo a lei de Deus, eles são justos. E eu sou uma pecadora miserável, eu não mereço nada a não ser o apedrejamento. Por isso quando eles disseram, Senhor, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada, o que o Senhor diz? Ela olhava para aquela cena morrendo de vergonha, apanhada em adultério, quem sabe envolta em alguns lençóis apenas. Na cabeça dela estavam ali os justos diante de Jesus e ela, a pecadora. Jesus escreveu na terra e ele foi escrevendo os pecados de cada um daqueles homens. Eles acharam que era uma falta de atenção, não é? Ele nem para olhar para a gente esse homem. Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus continuava escrevendo. E com a insistência deles, Jesus olhou para eles e disse assim, aquele que não tem nenhum pecado, seja aquele que atire a primeira pedra. Aos poucos eles foram olhando no chão. Eles começaram a ler ali os pecados deles mesmos. E ali devia ter orgulho, inveja, traição, covardia, cobiça, avareza, mesmo adultério. A palavra de Deus diz que foram saindo um a um, e a mulher de cabeça baixa, esperando vir a primeira pedra sobre ela. E quando Jesus diz, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra, eu tenho certeza, ela deve ter abaixado, encolhido, porque ela pensou, aí está um monte de justo, todos eles dedicam a vida a Deus, e eu vou levar, é só pedrada agora, e abaixou a cabeça. E de repente ela viu que nada aconteceu, olhou, ninguém mais. Então, acontece o segundo verso. Olha para lá o que diz a palavra de Deus. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus transformou aquele grupo de pecadores, era mulher, pecadora e justos, em dois grupos diferentes. Porque para Jesus não existem pecadores e justos. Para Jesus existem pecadores que reconhecem o seu pecado e pecadores que não reconhecem o seu pecado. E entre os pecadores que reconhecem o seu pecado, só estava a mulher.
Por isso ela recebeu a aprovação de Jesus. Quem é você? Quanto você tem pecado? O que você tem transformado a sua vida? O que você tem feito com esses anos de vida que Deus dá aqui para você? Tem transformado tudo numa desgraça? Tem transformado a sua vida e toda a sua liberdade em momentos de prisão, de ódio, de ócio, de intriga? Tem guardado raiva e mágoa dentro do seu coração, destruindo a você mesmo? Tem percorrido caminhos que você escolhe independentemente de Deus, tornando a sua vida uma vida amarga, sem graça, sem sal? É isso. Jesus olha para você e diz: filho, por mais pecador que você seja, eu posso alcançar você através da minha graça. A minha graça basta para você, filho. Eu alcanço você e perdoo você, e chamo você, e abraço você, e perdoo você, mas eu que perdoo você, sou aquele que digo a você: agora, você perdoado e reconciliado comigo, vai, e não peque mais. Não peque mais. E o que é pecado? O que é pecado? É para você pensar. Eu quero dar um dever de casa para você e para você também. Na sua lição, que está aí dentro do seu envelope, o que você está recebendo aí na sua igreja, e se você não tiver, escreve para o nosso site, aparece todo dia no programa, escreve e nós vamos mandar para você a lição. Ali tem 6 passos para você confirmar a recepção da graça na sua vida. E eu quero que você olhe isso aí, procura os textos na sua Bíblia e marca quais são esses passos. Vai acompanhando. É para você fazer em casa. Toma tempo lá em casa com Deus, com a palavra de Deus, e preenche isso aí. E nos 2 próximos estudos, nós vamos acabar de fechar essa questão da graça, do juízo e do julgamento. A palavra de Deus apresenta o dia do julgamento, onde Deus, o juiz, separa justos de injustos. Como isso acontece? Quando isso acontece? De que maneira? Isso é para a gente estudar a partir de amanhã. Deixa o Senhor tomar conta da sua vida. Você que veio aqui recebe no seu envelope o seu cartão de decisão. E aqui atrás estão escritas algumas decisões a fazer hoje. Como eu disse para você, o Senhor Deus, Ele quer submissão e compromisso. É assim. Você quer que Deus tome conta da sua vida, tome posse dela, quer que Deus restabeleça você com a sua graça? A graça é de graça, ela não custa nada, mas ela custa tudo que você tem, que é o seu coração. Só isso. Ela é de graça. Não tem boas obras, não tem nada. Mas ela custa a entrega do seu coração para Jesus. Deus amado, nesse momento muitos filhos seus se entregam ao Senhor. Alguns, Senhor, olhando para uma tela, outros através do rádio. Ouvem agora esse finalzinho, Senhor, da mensagem. Muitos deles têm transformado as suas vidas, Senhor, num buraco sem fim. Jogam ali, Senhor, toda a sua falta de esperança, sua falta